então esquece. Vamos lá, item 36, doutor Bruno, então presente, é Águas de Santa Bárbara, processo 135-58, registro de candidatura, DRAP, Polo Ativo, União Brasil, de Águas de Santa Bárbara, e o doutor Bruno César de Caires falará justamente pelo recorrente. Então, doutor Bruno, o senhor já está com a palavra pelo prazo regimental. Excelência, trata-se de recurso eleitoral contra a sentença que indeferiu o DRAP do União Brasil, do município de Águas de Santa Bárbara, em virtude de suspensão de órgão partidário anotado em nome do Partido Democratas, no ano de 2022. Essa anotação foi feita após a fusão dos partidos democratas à época e PSL, como de conhecimento de todos, e o objeto do nosso recurso eleitoral é basicamente isso, sustentar que essa decisão não produz efeitos à União Brasil em virtude de uma ilegitimidade de parte, uma vez que ele não foi chamado a integrar o processo de suspensão de anotação do órgão partidário. Não se pretende, aqui no caso, trazer à Corte, como constou da sentença e adotado pelo Ministério Público Eleitoral, desconhecimento do parágrafo 5º do artigo 28 da Resolução 23.604. Não se pretende aqui atribuir uma ausência de responsabilidade do partido originário, do partido derivado, das prestações de conta dos partidos derivados. Não é esse o caso. Como bem posto no parágrafo 5º, é de responsabilidade, e isso é questão pacífica, a prestação de contas dos partidos originários. Porém, o complemento, que é o parágrafo 6º, diz que nas hipóteses de extinção, a prestação de contas dos partidos deve ser apresentada por quem os sucedeu. Então, assim, no caso concreto, o que temos aqui é que a sentença que julgou como não prestada as contas eleitorais de 20 do Democratas foi publicado em 28 de abril de 22. Portanto, aproximadamente 3 meses após a fusão, que foi homologada pelo TSE em 8 de fevereiro de 22. Essa sentença, de rigor, ela já deveria, antes de ser prolatada, o Partido Novo, União Brasil, ter sido chamado para compor e regularizar as contas. Não foi. Essa sentença transitou em julgado de não prestação e, aproximadamente 1 mês após, o Ministério Público Eleitoral entrou com a ação de suspensão do órgão partidário, também em face do Partido Democratas, que naquele momento já sequer existia no mundo jurídico. Essa ação corre à revelia e, em 24 de julho, a sentença é proclamada com o extrato se referindo ao Partido Democratas, que, novamente, naquele momento sequer mais existia. Portanto, em virtude de uma absoluta ilegitimidade de parte do União Brasil, que jamais foi chamado a integrar o feito, a gente sustenta pelo deferimento do DRAP e consequente homologação das candidaturas ofertadas no município de Águas de Santa Bárbara. Então, muito obrigado, doutor Bruno. Parabenizo pelo seu discurso e agradeço pela brevidade. O Ministério Público Eleitoral ratifica o parecer. Então, a palavra com o relator, juiz Rogério Cury. Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar o doutor Bruno pelo trabalho aqui realizado. Eu vou disponibilizar, o voto será disponibilizado. Eu vou ler só a emenda. Nós temos aqui uma questão de partido suspenso, como dito na data da convenção partidária, suspensão decorrente de processo de suspensão de órgão partidário pela ausência de prestação de contas do exercício financeiro em processo próprio, a aplicação de suspensão ao partido resultante da fusão, em vista da não prestação de contas do fundo partidário. Eu cito aqui dispositivos legais, resolução, TSE. Eu digo que se trata, neste ponto, de matéria estranha dos autos, porque o objetivo do processo de registro do DRAP é verificar a regularidade da documentação apresentada pelo partido de modo objetivo. A discussão sobre a suspensão reconhecida em outro processo deve ser objeto de questionamento em seara própria. Eu cito a súmula 51 do TSE. Ademais, conforme consta na sentença que julgou a regularização de omissão de prestação de contas eleitorais,
foi chamado o Diretório Estadual da União Brasil no processamento, a princípio, de acordo com o dispositivo específico da Resolução 23.571 de 2018. Então, eu estou mantendo a sentença e recurso desprovido é como voto. O relator propõe negar esse provimento. Então, doutor, o resultado que eu proclamo é que, por votação unânime, foi negado o provimento nos termos do voto do relator e assim fica julgado. Muito obrigado.